Olá, bom dia! Mais um café com as Moreiras. Elaine Moreira por aqui. E eu já vou convidar a Márcia para entrar junto comigo. Espera aí um pouquinho. Márcia Moreira, cadê você? Deixa eu chamar aqui. E já aceitei. Márcia Moreira, você não tá Tudo bem? Aê, agora sim. Agora tá me vendo, né? Bom dia! Bom dia. Tivemos um delay aí, um pequeno delay. E O aí, cafezinho já tá pronto, gente, porque hoje é papo de milhões. eu já vou convidar o pessoal aí, você que tá aqui, também convida seus amigos, suas amigas para vir tomar esse café aqui com as Moreiras. Hoje é um dia especial, porque hoje também temos a Simone Santos, ela vai trazer um pouquinho de uma história incrível. Essa história dela fez toda a diferença e com certeza pode também fazer diferença na sua vida, porque conversas reais que vão sempre além do feed, né, Elaine? Então vamos Exatamente. começar, deu esse delayzinho, mas já vamos iniciar por aqui. Primeiramente, agradecendo a Deus, agradecendo você que está aí ao vivo, já com a gente, obrigada pela participação, gratidão sempre, e fica por aqui para tomar esse café com a gente. Para começar nosso momento propósito, então, sempre começamos com o nosso momento propósito. Elaine? Hoje eu vou até abrir a Bíblia aqui. Hoje o meu café tá assim, ó, gente, puro. E hoje vamos ver aqui, peraí um pouquinho. Bom dia, Patrícia. Hoje vamos ler Atos 17, 28. Está escrito: nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Gente, aqui o que Deus está falando? O que Atos aqui está falando? Que através de Jesus nós existimos, né? E aqui a inspiração qual que é desse versículo? Fala de uma vida de movimento. E nós temos que nos movimentar. Nós temos que crer em Deus? Sim, temos que crer em Deus. Só que nós temos que fazer a nossa parte também. Porque muitas vezes a gente quer mudança, mas mudança só acontece quando estamos em movimento, estamos em ação. Aqui, ó, pois nele vivemos e nos movemos. Então, a nossa existência, se a gente ficar parado esperando as coisas acontecerem nas nossas vidas, não vão acontecer. Deus nos convida uma vida de movimento. E as nossas bênçãos chegarão quando nós estivermos em ação. Amém? Amém. Olha que palavra linda, né? Porque é sobre isso, e essa pessoa também, essa convidada especial, ela fala muito sobre essa parte da ação. Da gente tem que entender e discernir muitas coisas que acontecem na nossa vida. E eu quero já convidar ela por aqui, porque ela é mãe, ela é esposa, mentora espiritual também, e acredita que a vida é feita de dois ciclos e que as nossas escolhas têm um papel importante em cada um deles. Na sua caminhada, ela viveu situações e precisou compreender que nem tudo precisava acontecer do jeitinho dela. Vem para cá, Simone Santos, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, meninas. Tudo Bom jóia? dia, tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. Ai, que linda! Simone, a gente já começa sempre pela manhã com um momento café. A gente faz um momento brindando o nosso café. Opa! Olha, tá Hoje eu tô aqui armada. com a minha água, porque também serve. Tem dia que a gente não vai poder tomar o cafezinho. Então, tô aqui com a minha água para a gente brindar. E quero levantar essa xícara, essa taça, para que a gente possa agradecer a Deus por essa oportunidade,
por esse momento e por você também estar aqui compartilhando um pouquinho do que você já viveu e da sua sabedoria para estar também hoje num momento abençoado da sua vida. Amém, amém. Amém? Então, amém Amém. a todas. E já vamos começar, porque o nosso tempo passa rapidinho. Quando a conversa começa a ficar boa, o tempo já estourou. Bora Então, lá. começa aí, Elaine, já. A primeira pergunta é, Simone, você sempre teve essa consciência de olhar primeiro para si ou precisou aprender com a vida? Olha, Forte essa, Elaine, hein? é forte. Na verdade, a nossa vida é uma escola, né? E não, nem sempre foi assim. Nem Exatamente. sempre eu passei a olhar para mim e entender que eu precisava viver uma mudança, né? Só que isso acontece quando a gente começa a passar por algumas circunstâncias na vida, né? E aí você passa a entender que você, como você disse, você precisa se mover. Você vai começar a se mover para sair desse lugar, porque sempre existe algo lá na frente aguardando para você viver o seu propósito. Então, Perfeito. nem Exatamente. sempre eu vivi esse posicionamento. A vida me ensinou e eu tive que escolher, né? Seria excelente, né, se tivesse essa maturidade de acreditar que Deus está em primeiro, nós em segundo, né? Muitas vezes a gente coloca Tá travando aí, é Deus Elaine, para existe, né, mim. também. Elaine, você deu uma travadinha aqui, mas travou aí para vocês, pessoal? Pessoal, aproveitando, quem está aqui ao vivo com a gente, depois a gente vai ter os recortes dos melhores momentos aqui com a Simone. Mas aproveita para convidar um amigo que precisa escutar essa palavra, que precisa aprender um pouquinho mais sobre segredos aqui que ela vai contar para gente. Simone, aproveitando, porque é tão mais fácil, mas tão fácil enxergar o que o outro precisa mudar do que qualquer um de nós mesmas precisamos. Porque é mais fácil apontar e enxergar, não, a fulano tem que mudar, porque eu não vou mudar. Porque Como a que é gente, isso para você? porque na verdade, né, Márcia, a gente replica no outro aquilo que a gente precisa mudar. E na verdade a gente também não quer assumir as nossas responsabilidades, né? É muito mais fácil eu jogar a responsabilidade no outro sem que eu pare para olhar para mim, não, peraí, o erro está em mim. E na verdade, né, isso tudo começa com uma grande queda, né? O orgulho. O orgulho, ele é o sentimento mais feroz que o ser humano ele pode ter. Então, quando a pessoa ela tem esse orgulho, ela nunca consegue olhar para ela. Ela acha que o outro sempre está errado. Ela sempre joga a culpa para o outro. Mas a gente não tem essa capacidade de mudar o outro, até que a gente olhe para dentro de nós e diga, não, peraí, o erro está em mim. Eu preciso me enxergar, eu preciso entender que tudo começa em mim, né? Então é muito mais fácil eu jogar a culpa lá no outro. Ah, não, é você que tem que fazer. E enquanto a gente não entende isso, nós vamos procrastinando, nós não chegamos ao destino que nós precisamos chegar. E eu digo mais, eu acredito que na maioria das vezes, quando eu jogo a responsabilidade no outro, é porque eu já estou vendo no outro a mudança que precisa acontecer em mim. Então, o que está incomodando no outro, no fundo, se você parar para pensar às vezes, não é a atitude dele, mas é que reflete tanto o que eu tenho sido que me incomoda, mas eu não consigo enxergar que isso está em mim, né? Eu E acredito que é isso. eu vejo que isso é muito forte, né? Porque é muito mais fácil colocar a responsabilidade no outro. É muito. Eu não vou ter que me movimentar, eu não vou ter que me organizar melhor. Eu vou ter que realmente deixar, a culpa é do outro e fica muito mais fácil. Mas é muito transformador quando a gente enxerga isso. Sim. E é aquela questão, né, Márcia? A gente pensa assim, né? O quanto que a atitude do outro ela tem a capacidade de te afetar, porque, na verdade, fala muito mais sobre mim do que sobre o outro, né? Eu gosto muito Sim, de dizer às vezes assim, né? Ah, porque eu fui lá e discuti com fulano, eu briguei com fulano e eu também falei o que tinha que falar. Porque a pessoa merecia. Não, você fez o que você fez porque é o que você carrega, né? Eu sim. só entrego o que eu carrego. A gente só entrega o que está no coração, né? Você só entrega o que está no teu coração, né? A Bíblia mesmo fala, a boca fala do que o coração está cheio, as nossas atitudes elas sempre vão revelar o que está dentro de nós, né?
Então, assim, eu até costumo brincar assim, se alguém veio e te deu um tapa e você também deu outro, você não bateu porque o outro te bateu, não, você bateu porque você também bate. Você também bateu porque você também é agressivo, né? Então, Muita assim, sabedoria. a gente tá sempre querendo falar, não, eu fiz isso porque ele fez. Não, você fez isso porque você também carrega um pouquinho do que essa pessoa carrega. É muito sobre isso, né? Sim, muito forte. Exatamente. E muita Você falou sabedoria por tudo. aqui, hein, gente? Quem tá aqui na live, depois se quiser fazer uma pergunta para Simone, a gente já vai Acho que você abrir tá daqui a pouquinho. Gente, tá travando? Elaine? Eu tô aqui. Tá, né? Você está me vendo? A Elaine acho que travou. A Elaine tá travando. Tá. Para mim, a Você Márcia tá tá. travada. Travou. Será que a sintonia aqui entre nós duas, né, tá estranha? Porque para mim, a Simone tá normal. Para mim, vou nada. A Simone Pessoal, tá fala aí pra nós se tá normal. travando aí. Tá normal? A Simone tá normal. Simone, Você a sua xará aqui também travou. tá. Então, você quer fazer a próxima pergunta, Elaine? Vamos para a nossa próxima pergunta. Questionário aqui. Antes da live, a gente faz um questionário perguntando um pouquinho, né, da pessoa, e você falou que no seu casamento, que o seu casamento quase chegou ao fim. E naquele momento que o seu casamento quase chegou ao fim, o que fez você enxergar sobre você mesma? Na verdade, o quanto Deus já vinha me pedindo para que eu me posicionasse como. Que é assim, né, meninas? Eu acredito muito assim. Deus, ele nos projetou para viver algo. Né? Eu gosto de dizer essa palavra, nós somos projetadas, né? Então, assim, quando Deus ele entrega um casamento na mão de uma mulher, para Deus nós fomos projetadas para ter sabedoria, para ser uma mulher segundo o coração de Deus, que sabe tratar o seu marido, tratar os seus filhos, cuidar da sua casa, né? E eu fui o oposto de tudo isso, né? Então eu era uma mulher autoritária, eu era uma mulher rixosa, aquela que tudo tinha que ser do seu jeito, né? E quando você quer tudo do seu jeito, você tem que viver sozinha. Você precisa escolher viver sozinho, porque se é tudo do seu jeito, vai ser difícil você conviver com alguém, né? Então assim, quem convive com você nesse lugar de autoritarismo, a pessoa ela não tem voz, a pessoa ela não é livre, porque você está sempre ditando as regras, né? E isso num casamento pesa e pesa muito, porque a mulher, ela tomou uma proporção de um lugar que não foi Deus que a colocou. Então ela quis assumir o lugar do homem, né? E quando a gente começa a fazer dentro do nosso casamento, a ruína ela é fatal. Então eu cheguei nesse lugar, né? E você Então, sempre foi assim? Você sempre foi esse perfil mais ter a voz, sua voz sempre tinha que chegar na frente? eu identifico isso, Márcio, porque vem da minha mãe, né? A minha mãe traz esse Padrões. autoritarismo, né? Os padrões repetitivos. Então eu estava replicando o meu casamento, né? A minha mãe traz isso. Meu pai nunca teve voz, meu pai nunca teve decisão dentro de casa. E eu estava trazendo isso para o meu casamento. Só que aí eu casei com um homem extremamente passivo, né? E aí isso piora mais ainda, né? E o instinto, né? Aflora muito mais forte, com certeza. Porque ele é E eu, passivo e aí eu acho, permite, né? e eu acho que é interessante o que você está falando, porque eu também casei com um homem assim, bem tranquilo, eu era mais agitada. E interessante que eles não têm voz para nada, né? Assim, entre aspas. Eles vão aceitando. Exato. Só que, mesmo eles sendo desse jeito, né? De certa forma, perfeitos entre a sociedade, a gente consegue enxergar defeitos, né? Muitas vezes a gente consegue enxergar defeitos e achando que ele tem que mudar, não a gente. Exatamente. Eu tô falando porque eu passei por isso, né? Porque a gente vem com esse autoritarismo, com essa rigidez, e aí a gente vê um homem mais passivo do que é, parado, não faz nada, não reage, mas por quê? Porque você não deixa, né? Você tá na frente. Você tá sempre tomando a frente, né? E aí, então, quando que eu cheguei nesse lugar? Quando um dia ele falou, eu não aguento mais, né? Não aguento mais. Pegou suas coisas e foi embora de casa, né? Verdade, a Simone tá lá falando verdade. Porque assim, Simone, o que acontece?
Mas quando a mulher ela carrega um fardo muito grande, a exaustão dela também. Quando ela tem que trabalhar para fora, cuidar de criança, ela quer ser a provedora do lar. Isso nunca vai dar certo. Não. Você entendeu o seu papel de mulher? Conta para nós essa parte do papel de mulher. Gente, presta atenção, porque o papel de mulher é o melhor que tem. Se você soubesse esse papel que ela ocupa hoje, que ela entendeu, é um diferencial. Então, traz aí com muita sabedoria, que eu sei que você tem esse potencial. Bom, eu vim como muitas mulheres, né, sedentas em crescer, crescer financeiramente, empreender como não tem nada de errado nisso, né, mulheres? A gente vê hoje muitas mulheres indo, mas um dia o senhor falou assim, ó, eu preciso que você volte para o seu lar, né? E o dia que eu ouvi essa voz, eu falei, como assim? Mas eu tô aqui. Não, na verdade, eu não estava por inteira, né? Minha casa estava abandonada, meu casamento estava de qualquer jeito, minha filha de qualquer jeito. E o Senhor falou assim: eu te chamei para você auxiliar. E eu penso muito nisso quando a gente pensa em auxiliador, gente. O auxiliador ele carrega um fardo muito mais leve do que o provedor. Sim, Né? opa. É muito mais leve. Auxiliar, você está por trás, você está nos bastidores, é algo mais leve. Então, quando a gente passou a tomar o lugar do homem, como você disse, o fardo ele se tornou pesado, porque você está carregando algo que Deus não pediu para você carregar, né? Foi muito desafiador, né? Eu saí de trabalho, de empreendedorismo, porque assim, Deus ele me deu um dom para isso. Eu tenho o dom de prosperidade nas minhas mãos, eu tenho o dom de evoluir financeiramente em todas as áreas que Deus pode me entregar. Amém. Mas eu escolhi viver o meu papel de esposa, mãe, dona de casa, né? E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida até hoje. Porque senão eu não estaria aqui, né, contando o propósito, dizendo tudo aquilo que Deus ele fez na minha vida. Porque o chamado de Deus para a mulher, na verdade, ele é algo muito lindo. A mulher ela tem buscado um empoderamento lá fora, mas Deus ele já deu um poder para a mulher dentro dela, né? Eu gosto de dizer a seguinte questão para as meninas, né? Deus ele deu para nós o poder da vida, né? Nós temos o poder de gerar. Então, esse poder que nós temos de gerar a vida, nós temos o mesmo poder de gerar vida em tudo que a gente faz, em tudo que a gente toca, em tudo que a gente se move para fazer, né? Então, quando Deus ele me chamou e disse, filha, volte para sua casa, eu obedeci. E hoje, assim, a gente vive um pedacinho do céu, de verdade. Amém. Olha aí, gente, que lindo. Então, se você acha que não é capaz, presta atenção aqui nessa história, nesse bate-papo. Se você não consegue estar aqui ao vivo, depois vai ter os recortes, depois vai ficar no YouTube. Então, acompanha aqui com a gente. Alguém quer fazer uma pergunta? Elaine, você quer fazer a próxima pergunta? Ou a gente vai deixar para quem está lá em casa? Pode ser. Quem, Que é quem quer transformador. perguntar aí, porque Alguém quer é muito perguntar, bom, né? aproveitar, gente, a oportunidade. Se você sentiu no coração e quer fazer essa pergunta, porque eu vejo muito desafiador relacionamentos, né? E é raro quando a gente consegue entender o meu papel e o papel do outro para que a gente possa ter o quê? Uma vida em abundância. Isso seria uma vida em abundância, né? A gente não fala só da prosperidade, a abundância é em tudo, Sim. igual você mesma trouxe. Bom, o pessoal está tímido aqui, então eu vou para a próxima pergunta, porque eu tô curiosa. E Ô, são Simone, princípios, né, Márcia? Assim, a palavra de Deus ela tem princípios. Então, quando um homem ou uma mulher fere um princípio, ela fere promessa, né? Fere promessa. Então, você deixou o princípio, você feriu as promessas. lá, a Patrícia colocou que você é uma bênção. Olha que delícia, né, escutar isso. Amém. Receba. Ô, Simone, aproveitando então, como que eu descubro, né, o que depende de mim e o que depende do outro e o que eu preciso parar de ficar tentando controlar no outro? Como que eu faço isso? Porque a gente fala aqui, mas na prática, e aí, como que eu posso fazer isso? Tudo começa em Deus, né? A nossa identidade ela está no Senhor. Então, primeiro você precisa descobrir quem você é, né? Igual o versículo que eu passei para vocês, ele foi uma virada de chave na minha vida um tempo, porque quando a Bíblia fala essa questão, porque nele, né, nos movemos, existimos, então tudo vem dele, né? Então a primeira coisa, eu acredito assim, que quando Deus ele quer começar a fazer uma transformação em nós, ele começa a gerar em nós aquele incômodo interno, né? Você já vê que tem coisas que já não faz sentido,
você começa a perceber que algumas atitudes suas você não poderia mais agir daquela forma. E aí você precisa ir para os pés do Senhor e dizer, Senhor, então me molda, me ajuda. E as coisas vão acontecendo, porque é igual eu falei no início, a vida é uma escola, né? Então, a gente pensa assim, eu quero ser transformada. Então, Deus ele vai te levar nesse lugar de transformação. Então, aquilo que você precisa vencer, você vai enfrentar. É como um inimigo mesmo, né? E aí, Uhum. conforme você vai passando por aquilo, você vai falando assim, nossa, eu era muito estressada, eu já tô menos estressada, isso aqui já não me estressa tanto, né? Eu era uma mulher mais explosiva, então essa situação aqui, eu já não tenho tanta explosão. Então, você vai, aos poucos, você vai medindo tudo isso. E é o reconhecer, né? É o reconhecer de falar, eu não quero mais ser essa mulher. Eu gosto muito de dizer Perfeito. para as meninas uma coisa muito legal, que existe uma impostora, né? Toda mulher tem Sim. uma impostora dentro de si. E quando você começa a ir para esse lugar que você quer ser transformado, uma nova mulher, ela quer entrar, ela quer habitar. Então, as duas se encontram, né? A impostora e a nova mulher. Só que a impostora, ela tá ali há anos, né? Por exemplo, eu fui impostora por 30 anos. E Nossa, aí, de repente, eu desejei que a mulher nova entrasse. A impostora vai cruzar os braços e vai falar assim: não, filho, eu tô aqui há 30 anos, quero ver como que você vai me tirar daqui, é difícil, hein? É né? desafiador. Como que você vai me tirar daqui? E aí é onde você começa. As renúncias, né? Baixar o tom de voz, deixar Deus trabalhar. E é um lugar muito desafiador, mas é libertador. Amém, gente. Porque Isso é nós incrível, nascemos para porque ser a mulher que Deus já determinou. Deus ele já viu a gente vivendo o propósito dele. E enquanto a gente não entende isso, a gente sofre, a gente bate cabeça, a gente quer reconhecimento, a gente quer que as pessoas nos entendam. Aí, ao invés da gente entender quem nós somos, nós depositamos tudo no outro. Porque o outro não me ama, porque o outro não me aceita, porque o outro não. Entende? Então, essa mudança ela tem que começar dentro de você. E todo ser humano vai chegar um dia que ele vai se deparar com a nova pessoa. E aí ele tem que escolher, né? perfeito. A Jana colocou aqui: tenho prazer em estar com a Simone nas segundas e estou conseguindo voltar para o lugar de mulher. Olha aí, parabéns. Porque é Maravilhosa. sobre isso, né? Sobre a gente também multiplicar. Se eu aprendi, e quando você fala da impostora, isso é muito forte, porque cada uma tem a sua. E se você não conseguir bater de frente e se superar, você sempre vai voltar para trás. Elaine, e agora vamos aos nossos pingos de café? Bora. Bora para os pingos de café, Simone. Simone, o pingo de café chega o momento aqui que a gente vai falar uma palavra e você vai responder apenas com uma palavra também. Então a gente faz uma Tá. pergunta e você responde com uma palavra. Preparada? Vamos ver. Mudança é Propósito. Uma escolha. Deus. casamento, A base. fé, Fé. É tudo. perdoar, Libertação. Complete. Hoje eu escolho. Viver o que Deus já tem para mim. Amém. muito bom, gente. Agora, Simone, eu quero voltar lá na pergunta que a gente iniciou, que é a pergunta do tema do nosso bate-papo, do nosso café aqui com as Moreiras. E a pergunta é: a mudança começa em quem? Sem sombra de dúvida em mim. A responsabilidade é Perfeito. toda minha, né? Ela é toda minha. Ela começa em mim. Ela precisa começar em mim. Então, e talvez, gente, essa seja a transformação que você esteja precisando. Então, pega lá o espelho. Vou dar um exemplo. Pega o espelho, se olha no espelho e começa. Eu quero, eu preciso, é importante para mim, porque tem que começar em nós. Mas, claro, também ninguém muda da noite para o dia, né, Simone? Não. E é É assim, né, tudo. Marta? A gente fica nessa questão de porque o outro precisa mudar, mas a mudança ela é tão real, ela é tão forte que ela tem a capacidade de mudar o ambiente, ela tem a capacidade de mudar o outro naturalmente. É assim, né? Você não muda ninguém, né? Mas a sua mudança consegue mudar o outro, porque foi isso que aconteceu aqui, né? Então você não muda ninguém. Eu não mudei o meu esposo, mas a minha mudança mudou ele. Ele fala isso. Hoje ele fala isso, né? Eu sou outro homem depois da mudança da Simone.
Então é E, sobre e, isso. e é incrível porque a pessoa começa a falar, nossa, mas você tá diferente. Acontece isso, né, Elaine? Até muitas vezes no Aquela nosso famosa grupo. frase, né? Todos querendo mudança, mas poucos querendo mudar, É. né? E é assim, vamos Resume pensar, tudo. vamos imaginar, né? A gente pode fazer a dinâmica da seguinte forma: imagine uma casa suja, toda desorganizada, né? E de repente você coloca essa casa em ordem e convida uma pessoa que ela não tem ordem. Ela não vai se comportar com desordem ali. O ambiente vai transformar a mente dela. Perfeito. O ambiente molda, né? Molda, Por molda, ele isso que tem que molda. tomar cuidado quais são os lugares que você está frequentando, porque isso é muito importante. Sim, Porque nós acabamos sendo corrompidos, porque os maus costumes, né, corrompe muito bom. corrompem o tempo todo. Então, Isso gente, é bíblico. vigia. Isso é bíblico. Isso. Nossas atitudes faz com que o outro vai mudando. Perfeito, Patrícia, é isso mesmo. Então, é aos pouquinhos, é uma disciplina numa leitura bíblica, é uma disciplina num encontro de mulheres, é uma disciplina acordando mais cedo, cuidando de você, do teu corpo, da sua alma, do seu espírito, mas entre tudo, a gente tem que confiar em Deus, né? A gente tem que crer que somente por Ele, para Ele sempre, porque senão não faria sentido a gente estar aqui hoje contando o que a Simone está trazendo para nós, porque foi através, né, de Jesus Cristo, através de Deus, que ela conseguiu e ela recebeu isso, né, esse chamado, e ela escutou no momento que ele falou com ela. Sim. E é assim, né, Márcia? Uma coisa muito importante, né? Eu falo assim, eu já vivi muitos processos. Esse foi um dos processos, mas eu já vivi muitos processos, né? E uma coisa muito importante que nós precisamos ter no processo é respeitar você. Respeite o seu tempo. Porque às vezes você vê o Sim, outro evoluindo, eu quero chegar lá. É igual na academia. Você chega lá na academia, você quer começar pegando 30 quilos. Não, você acabou de chegar. Calma. Não fica olhando para a moça que está pegando os 30, não fica olhando para a moça que está com a coxa grossa, né? Ela já está ali há tempos fazendo aquilo, né? Então eu sim, falo assim, o respeito com você. Por isso a importância de você se conhecer. Por isso que nós não mudamos o outro. Porque aí quando você se acessa, você começa a se conhecer. Então não adianta você ficar fazendo promessas mirabolantes, porque não vai funcionar, né? É a mesma coisa uma pessoa que está com 20 quilos, ela quer emagrecer da noite pro dia. Calma, vai não devagar, vai. né? Respeita o Exatamente. tempo. E isso é É com saber tudo. quem você é, né? É saber quem Quem você você é. é realmente, não aquilo que as pessoas falam que você é. Exato. Descobrir a sua verdadeira identidade. Começa, eu sempre falo, gente, lista aquilo que você gosta, aquilo que você aceita, aquilo que você não aceita. E na listinha você começa a ticar lá, né? Isso eu Isso. aceito, isso eu não aceito. E aí você começa, a sua mentalidade começa a mudar, né? E eu Tem falo que ter assim, né, hoje. identidade. Hoje a gente fala assim, né? Qual é uma das maiores dificuldades de boa parte das mulheres? É não saber quem ela é. Então ela vai vendo pro outro. Ela vai querendo agradar as pessoas, ela não tem o posicionamento do não. Não, eu não quero, eu não vou participar, eu não vou fazer. Não, você pode dizer não, porque eu estive nesse lugar de falta de paternidade, né? Eu não tinha minha identidade em Cristo, então eu vivi o tempo todo querendo agradar as pessoas, vivi o tempo todo dizendo sim, e o quanto isso me sufocou por anos, né? Isso Anos eu é fui verdade. sufocada com isso. E aí quando você para e fala assim, mas peraí, o que eu tô fazendo? Né? Eu tô me acabando para fazer, para me mover pelo outro, e às vezes o outro não tá nem aí, não tá nem recebendo o que você tá fazendo, e é uma loucura, porque aí você faz pro outro, aí você quer esperar em troca, aí a troca não vem. É aquela loucura que a gente sabe que é muito comum, né? Eu acredito que o segredo é seguir o maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as Tudo. coisas e o É, próximo, né? Eu amo a Deus, eu amo eu e depois eu amo o próximo, exato. né? Não inverter as Não, ordens. não tem outro caminho. Esse é o maior, porque é como eu disse. Então, assim, quanto mais conhecimento do alto, mais autoconhecimento, né? A gente sabe disso. Muito Então, quanto, bom. quanto mais Muito você bom. conhece do alto, mais você se conhece, né? E as pessoas têm se perdido nisso, buscando tantas coisas. Não, gente, conhece Deus, porque é o seu criador, né? Você vai para alguém que Exatamente. te fez, ele te produziu, ele te conhece cada parte de você. E aí, quando nós entramos nesse lugar, eu fui transformada quando eu passei a entrar nesse lugar secreto, né? A ouvir mais a voz de Deus. E hoje, assim, eu falo muito para as meninas,
que o maior desejo do meu coração, se você perguntar para mim hoje assim, Simone, qual é o maior desejo do seu coração? É ser sensível à voz de Deus. Muito bacana. Então, Simone, aproveitar, então, deixa aí uma frase de impacto, aquela que vai dar um corte, assim, para as pessoas, né? Porque às vezes a gente passa por aqui pelo café, a gente passa no Instagram rapidinho, e muitas vezes a gente está precisando ouvir essa palavra, precisando despertar, porque acaba demorando para a gente despertar na vida. E a gente vai falar isso porque depois dos 40 que a gente começa a enxergar, peraí, nossa, por que eu demorei tanto? Mas vamos deixar uma mensagem, uma frase aí para esse adolescente, para esse jovem, se a gente pode ajudar eles a anteciparem, por que não já deixar essa frase de impacto? Eu gosto de pensar a seguinte questão, Márcia. Você, como ser humano, você não foi apenas o sonho dos seus pais, né? Você é o sonho de Deus. Antes de você nascer, não foram seus pais que te planejaram, né? Você é o sonho perfeito de Deus. Davi vai dizer, quando eu era uma substância informe, quando nenhum dos meus dias eles existiam, todos eles já estavam contados pelo Senhor, né? Então, assim, você nasceu para Deus. Você não nasceu para o homem, você não nasceu para o seu trabalho, você não nasceu para esse desespero, para essa fadiga, para tudo isso que o mundo quer impor para você. Você não nasceu para agradar as pessoas, você nasceu para Deus. Então, o sonho de Deus sempre foi que o ser humano voltasse a se reconciliar com ele. Esse é o sonho de Deus desde o Éden, né? Então, assim, o que eu desejo para você é que você conheça Deus. E ele vai endireitar todos os seus caminhos, né? Porque eu gosto de dizer assim, né? Até um dia, se você quiser me chamar, eu te conto testemunho de como eu e meu marido nós nos casamos, né? Porque com certeza, eu te chamo. Agora, eu lembrei aqui agora, né? Porque antes de nós nos casarmos, ele era de uma religião e eu já era cristã. E por ele ser dessa outra religião, que não condizia com a minha fé, eu falei, Deus, pelo Senhor, eu abro mão dele, porque ele não condiz com a minha fé. E nós ficamos um ano sem se ver, nós ficamos um ano sem se falar, mas eu escolhi viver a vontade de Deus e Deus veio e fez a minha vontade. Nossa, olha, até arrepiei por aqui. Ai, eu estou encantada com tanta sabedoria, tanta história que eu tive a oportunidade de conhecer, né, no evento lá do Márcio, do Evo, mas a gente vai sim trazer esse papo, eu acho que é enriquecedor para muita gente, principalmente mulheres casadas, mulheres que estão procurando realmente um parceiro, né, uma pessoa que é o sonho de muita mulher, que todas as mulheres merecem, o melhor homem do mundo. Então, mas nosso tempo aqui é curtinho, Simone, tá delicioso conversar com você, mas a gente vai ter que ir encerrando por aqui, né, Elaine? Exatamente. Se você quiser deixar as suas redes sociais, como que faz para te encontrar? Para te acompanhar lá, deixa aqui. Como que a gente encontra a Simone? Deixa o convite também, deixa o convite. Para vocês que me convidaram, todas as segundas-feiras, às 12h30 da tarde, nós nos reunimos com um grupo de mulheres, que foi um propósito de Deus, que Deus nos uniu. Já vai fazer um ano, nós estamos lá todas as segundas-feiras presencialmente, com mulheres maravilhosas. Deus nos conectou de uma forma linda e Deus tem transformado muitas coisas entre nós. Presencialmente. Presencialmente, todas as segundas-feiras. Então, com certeza, nós vamos fazer uma visita para você, com certeza. Vai sim. Tá? Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Você é um ser humano incrível e que a gente possa sempre estar envolvida com pessoas assim como você, com muita pureza, muito amor, que a gente sente daqui, do outro lado já dá para sentir essa emoção. Ai, não posso chorar. Exatamente. Que Deus continue multiplicando na sua vida, né? Para que você multiplique ainda mais na vida das outras pessoas que estão à sua volta. Obrigada a todos. Para nós, assim, para a gente encerrar assim, né? Que nós possamos morrer vazias, né? Sim. Mais cheia, né? Mais cheia do Espírito. Nós enchemos e entregamos, né? O Senhor vai falar assim, ó, você entregou tudo que você tinha que entregar, então que a gente morra vazia daquilo que o Senhor pediu pra gente entregar. Gente, é uma bênção conversar com pessoas que realmente entenderam o nosso propósito de vida, né? Que é falar de Deus, esse amor incondicional, que a gente não sabe nem como explicar. Mas então, vamos ser vazias e cheias do Espírito Santo sempre. Simone, conversas reais aqui que vão além, né, Elaine? Além do feed. Então,
Gratidão, Beijo, Deus te abençoe e multiplique obrigada. ainda mais a sua vida sempre. Pessoal, vocês que estiveram aqui, maravilhosas, Deus abençoe vocês e venham toda terça-feira, Café com as Moreiras. E com certeza, Simone, você vai voltar. E eu quero que você volte contando, eu já vou colocar aqui na minha lista essa história, você e seu esposo, porque vai edificar muitas vidas também. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada a todos. Beijos! Tchau, Tchau, tchau. tchau! Tchau.